algumas comunicações, né? A primeira delas é com a Daiane, professora Daiane, é professora aqui da Universidade Federal de Lavras, trabalha com geometria, na área de geometria, e vai apresentar para a gente relacionando invariantes de germes, de funções e de aplicações, certo? Daiane, é com você. Obrigada, Elvésio. Bom, só gostaria de agradecer a oportunidade, né, de apresentar o meu trabalho e parabenizar, né, a comissão organizadora, né, que mesmo nesses tempos, né, difíceis, não deixou, né, de fazer o evento, né, nesse 5º ano já de parceria entre a UFCJ, né, de Ouro Branco e a UFLA. Então, eu vou falar para vocês sobre invariantes de germes de funções e de aplicações. São trabalhos que eu, né, faço desde o meu doutorado, e em parceria com o professor Juan José Nunes Ballesteros, da Universidade de Valência, e os professores da Federal de São Carlos, né, a professora Bruna e o professor João Nivaldo Tomazello. Então, vou falar um pouquinho dos objetivos, né, para esta apresentação, mostrar para vocês os resultados, né, as relações que nos motivaram nos nossos trabalhos, falar de germes de funções, né, nós conseguimos relacionar 2 invariantes, que é o número de Milnor determinantal e a obstrução de Euler de uma função, e quando trabalhamos com germes de aplicações, né, mais especificamente os definidos sobre curvas, nós conseguimos relacionar o número de Milnor da imagem com a ecodimensão. Tá? Então, apresentar para vocês alguns invariantes, né, de germes de funções e de aplicações e mostrar as relações que nós obtivemos para eles. Então, vamos começar falando de germes de funções. Né? Então, para isso eu falo de um importante invariante, né, da teoria de singularidades, que é o número de Milnor. Né? Ele foi definido inicialmente por Milnor em 1968, para o caso em que ele considerou uma variedade singular, né, mais especificamente ele considerou uma hipersuperfície com singularidade isolada. E ele conseguiu, então, definir o número de Milnor, vendo que na fibra de Milnor, né, ela tinha uma homotopia de um buquê de esferas, e o número de esferas ele chama de número de Milnor, por causa de uma hipersuperfície com singularidade isolada. Né? Após essa definição de Milnor, vários autores buscam generalizações, né, deste invariante para vários germes de singularidades e germes de funções com singularidade isolada. Então, eu cito aqui também o trabalho do Han, né, de 1971, em que ele considera um tipo de variedade singular também, né, que é a interseção completa com singularidade isolada, né, que a gente chama de ICES, e ele também consegue generalizar o número de Milnor para esse caso, e o trabalho de Bushels e Groyle, de 1980, onde eles conseguem também generalizar o número de Milnor para o caso de curvas com singularidade isolada. Continuando, então, nessa busca pela generalização do número de Milnor, eu cito aqui o trabalho, né, de Nunes Ballesteros, Orefo Sakamoto e Tomazello, de 2013, em que eles consideram uma singularidade determinantal isolada, que é um tipo de variedade singular que generaliza, né, uma interseção completa com singularidade isolada, e eles definem a chamada característica de Euler evanescente, que nós vamos denotar aqui por nu, né, de x0, no caso, então, de uma singularidade determinantal isolada. Eles fazem, então, a busca pela generalização do número de Milnor, né, para uma singularidade determinantal isolada. Eles né, conseguem que, para o caso em que a singularidade determinantal isolada tem dimensão 2, a característica de Euler evanescente coincide com o número de Milnor. Certo? Mas para dimensões aí quaisquer, tem uma propriedade, né, do número de Milnor, que é ser igual ao 10º número de Bethe, né, onde D é a dimensão
da variedade, e isso não é satisfeito pela definição deles da característica de óleo evanescente, né? Por isso que ela recebe um outro nome. Ela vem generalizar o número de Milnor, né? O próprio número de Milnor, por caso de dimensão 2, mas para casos de dimensões diferentes, ela pode não aí coincidir com o número de Milnor. Continuando, ainda para o caso, né, em que a nossa variedade é uma singularidade determinantal isolada, né, que eu vou abreviar por SDI, e agora considerando um germe de função, onde nós temos aqui, né, a variedade, que o germe de função está sobre a variedade determinantal isolada, né, e a função com singularidade isolada, eles definem também o número de Milnor determinantal, que nós vamos denotar por μ de f. Certo? Então, esse número de Milnor determinantal, ele também vem como uma generalização, né, do número de Milnor, mas agora para o caso de germes de funções. Para germes de funções com singularidade isolada, quando essa variedade aqui, né, ela é uma ICES, o número de Milnor foi definido para ICES, né, que é a interseção completa com singularidade isolada, quando pela fórmula de Legroy. E foi definido também para o caso de curvas, as curvas em C3 por Gordionoff em 2000, e para as curvas gerais foi definida por Monde e por Van Straten em 2001. Então, agora nós temos aqui um invariante, né, da teoria de singularidades, que é o número de Milnor. No caso, então, de um germe de função sobre uma variedade singular, sobre uma singularidade determinantal isolada, nós temos para essa germe de função associado o número de Milnor determinantal. Então, agora eu falo para vocês de um outro invariante, definido por um germe de função também, que é a obstrução de Euler de uma função. Então, para um germe de variedade analítica singular, qualquer, x em si, a obstrução de Euler foi definida, né, por Macpherson em 1974, e uma definição equivalente foi apresentada por Bracelet e Maria Helene Schwartz em 1981. E uma fórmula para o cálculo da obstrução de Euler foi provada por Bracelet e Leiciade em 2000. A partir desse artigo, né, de Bracelet e Leiciade em 2000, como uma continuação desse trabalho, né, nós temos que foi definido a obstrução de Euler de uma função, certo? Agora os autores Bracelet, Massa e Parameswaran e Sead, né, em 2004, consideram um germe de função analítica com singularidade isolada, né, sobre x, uma variedade analítica singular qualquer, e definem para esse germe de função a obstrução de Euler de uma função. E neste mesmo artigo, os autores relacionam a obstrução de Euler com a obstrução de Euler de uma função. Então, aqui nós temos, então, associado, né, um germe de função com x, uma variedade analítica qualquer, ou a obstrução de Euler de uma função. Então, para essa variedade analítica aqui, qualquer, nós podemos, então, considerar uma específica que seria a singularidade determinantal isolada. Para um germe, então, de função sobre uma singularidade determinantal isolada, nós temos, então, os dois invariantes citados, né? O número de Milnor determinantal e a obstrução de Euler de uma função. Nossa ideia, então, era ver como eles estavam relacionados. Bom, então, nós temos que o trabalho, né, de 2013 que eu citei, ele nos motivou nessa busca, né? Pois os autores já haviam conseguido relacionar a obstrução de Euler com a característica de Euler evanescente, no caso em que x é uma singularidade determinantal isolada, e eles também já haviam encontrado uma fórmula que relacionava o número de Milnor determinantal com a característica de Euler evanescente para x aí uma singularidade determinantal isolada, certo? Essa fórmula que eles obtiveram é uma fórmula do tipo Legroy, né, que ela dá o número de Milnor determinantal em função da característica de Euler evanescente de x e das características de Euler evanescente da fibra, né,
quando a gente faz a interseção da variedade x pela imagem inversa de uma função, né, com singularidade isolada na origem. Bom, então, dado então essas duas relações, né, que já existiam entre a obstrução de Euler e a característica de Euler evanescente e a característica de Euler evanescente e o número de Milnor determinantal, nós buscamos então relacionar o número de Milnor determinantal com a obstrução de Euler de uma função. E isso foi possível quando nós olhamos aqui para a característica de Euler evanescente da fibra e mostramos que ela independia, né, da deformação, e dos parâmetros que nós usávamos para deformar a fibra. Certo? Então, com isso, nós obtivemos, né, este resultado, né, em 2016, durante o meu doutorado, considerando x, então, uma singularidade determinantal isolada, p, uma aplicação linear genérica sobre a singularidade determinantal isolada, e f também sobre a singularidade determinantal isolada, um germe de função com singularidade isolada. Então, a obstrução de Euler de uma função é dada em termos da característica de Euler evanescente da fibra, x interseção com f menos 1 de 0, menos a característica de Euler evanescente da fibra, né, x interseção com p menos 1 de 0. E a partir desse teorema, nós encontramos, então, uma forma de relacionar a obstrução de Euler de uma função com o número de Milnor determinantal. Certo? Então, nós temos aqui que, muitas vezes, o cálculo do número de Milnor determinantal ele é mais simples do que o cálculo da obstrução de Euler. Então, nós temos uma fórmula para calcular a obstrução de Euler de uma função através do cálculo do número de Milnor determinantal. E aqui também eu aproveito para citar, né, que existe, né, o número de Bracelet, que foi definido por Dürtrecht e Grulha Júnior, né? O número de Bracelet, para o caso em que f tem singularidade isolada, né, que é o caso trabalhado aqui, ele é a diferença da obstrução de Euler pela obstrução de Euler de uma função. E a partir dos resultados anteriores, também nós conseguimos relacionar o número de Bracelet com a característica de Euler evanescente de x interseção com f menos 1 de 0. Bom, então, com isso a gente encerra essa parte em que relacionamos invariantes de germes de funções e passamos a trabalhar com germes de aplicações. Então, falar primeiro, né, das motivações, né, que nos levaram a relacionar invariantes de germes de aplicações. A nossa motivação foi a conjectura de Monde, que, por sua vez, foi inspirada na desigualdade que existe entre dois invariantes, que é o número de Turing, que é o número de parâmetros necessários em uma deformação versal de x, e o número de Milnor, que como eu já citei, né, antes, é o número de esferas no buquê da fibra de Milnor. É demonstrado, então, que o número de Turing, né, ele é sempre menor ou igual que o número de Milnor de x, e a igualdade vale se somente se essa x é quase homogênea, e isso foi feito para o caso de interseções completas com singularidade isolada. Bom, a conjectura de Monde, então, propõe uma correspondente desigualdade entre dois invariantes, né, entre outros dois invariantes. A ecodimensão de f, que é o número de parâmetros necessários para uma deformação de f, onde f é um germe de aplicação de Cn em Cn mais 1, com n e n mais 1 nas duas dimensões de Matter, né, onde é possível definir a ecodimensão. E o número de Milnor da imagem é uma generalização também do número de Milnor, tá? Mas para o caso, então, de germes de aplicações, quando a gente vai de Cn em Cn mais 1, certo? Então, a dimensão aqui do contradomínio, né, que a gente chama de meta, ela é uma dimensão a mais, né, do que a dimensão do domínio, né, que a gente chama de fonte. Então, a gente tem um buquê de esferas na imagem, certo? Por isso que ele chamava, então, de número de Milnor da imagem. O número de Milnor da imagem é o número de esferas nesse buquê. Então, a conjectura de Monde propõe que a ecodimensão de f é menor ou igual que o número de Milnor da imagem,
e a igualdade ocorre se e somente se a F é quase homogênea. Bom, ela é uma conjectura para n maior ou igual que 3, e ela foi provada para n igual a 1 por Monde, e para n igual a 2 também por Monde, e num trabalho independente por De Jong e Van Straat. Então, pensando nisso, nós queremos considerar um germe de aplicação do tipo f de x em CP, né? Nesse caso, com x contido em Cn, uma ICES, né? uma interseção completa com singularidade isolada. Neste caso, a ecodimensão de x, f, né? Ela foi definida por Monde e por Montaut, e ela é o número de parâmetros necessários em uma deformação versal em que x e f são deformadas simultaneamente. E essa ecodimensão satisfaz que ela é igual à ecodimensão de f mais o número de Turina de x. Olhando agora, então, para o caso específico em que x é uma ICES de dimensão 1, e aqui, no lugar de P, né, nós vamos colocar P igual a 2, nós queremos, então, encontrar um tipo de desigualdade como a proposta pela conjectura de Monde, né? Então, nós vamos considerar f de x em C2, um germe de aplicação, onde o x está contido em Cn, né, uma curva ICES, né, uma ICES de dimensão 1, e vamos denotar por y a imagem de f. Neste caso, nós introduzimos o número de Milnor da imagem, né, porque ele ainda não era definido no caso em que nós tínhamos a curva né, ICES de dimensão 1, e a ecodimensão, nós usamos a que foi definida por Monde e Montaut, e queremos, então, comparar o número de Milnor da imagem que nós definimos com a ecodimensão definida por Monde e Montaut, para obter uma desigualdade semelhante à proposta pela conjectura de Monde. Então, nós consideramos fs de xs em dy, onde dy é uma pequena bola centrada na origem em C2. Essa fs é uma estabilização da f. Então, a imagem de fs por xs, que nós vamos denotar por ys, tem um tipo de homotopia de um buquê de esferas de dimensão 1. Nós mostramos que esse número de esferas não depende da estabilização, e com isso nós obtivemos o correspondente, né, número de imagem, número de Milnor da imagem para este caso, certo? Então, o caso n igual a 2 nós estudamos primeiro, né, é um resultado de 2017, depois nós generalizamos para um n qualquer, recentemente, né, esse artigo foi disponibilizado agora mesmo, em 2020, e o número de Milnor da imagem, então, denotado por μ/f, ele é definido como sendo o número de esferas no buquê. E o resultado que nos permitiu dizer que o número de Milnor realmente era bem definido, né, não dependia da estabilização, né, é este resultado que também fizemos, né, primeiramente para a curva, né, em C2, e depois para uma curva em Cn qualquer. Rescindindo aí para curvas que são interseções complexas com singularidade isolada, para poder usar a ecodimensão dada por Monde e Montaut, certo? Então, nós conseguimos mostrar que o número de Milnor da imagem é igual ao número de Milnor da curva y, né, que é a imagem, menos o delta invariante de f, que foi definido por Nunes Ballesteros e Tomasella para germes de aplicações de grau 1 entre curvas. E então, nós obtivemos o resultado aí, né, semelhante ao proposto pela conjectura de Monde, para o caso em que x, então, é uma curva plana singular, f de x em C2, uma aplicação finita de grau 1 sobre a imagem y. Então, nós pudemos mostrar que a ecodimensão de xf é menor ou igual que o número de Milnor da imagem, e a igualdade ocorre se e somente se a imagem y é quase homogênea. E para o caso em que x é uma curva em Cn, né, qualquer, nós tivemos que colocar hipóteses adicionais, né, colocamos que a curva é irredutível, quase homogênea, e que a f de x em C2 é finita e de grau 1 sobre a sua imagem y, e consistente com x, né, quer dizer que
a F também é quase homogênea com os mesmos pesos de X. Então, como a gente está já supondo a quase homogeneidade da F de X, o que nós encontramos foi a igualdade entre a ecodimensão e o número de Milnor da imagem. Bom, então, para o caso em que X é uma curva ICE em CN qualquer, né, nós ainda buscamos generalizar o resultado e encontrar a desigualdade. E nós temos vários exemplos que nos motivam a continuar essa busca. Então, era isso, né? E essas são as bibliografias citadas ao longo da apresentação. Muito obrigada. Obrigado, Daiane. Pessoal, tem alguma pergunta? Pode mandar ou no chat ou abrir o microfone. Você está conseguindo ver aí no chat? O pessoal está parabenizando aí? Sim, estou vendo. Bom, acho que não tem nenhuma pergunta. Então, agradeço aí pela participação, Daiane. Muito obrigado. Pode falar. Agradeço também pela oportunidade e agradeço o pessoal que está mandando os parabéns. Tá certo, então já vamos passar para a próxima apresentação. Eu vou trocar aqui, Daiane. Eu já fiz a troca. Te coloquei como apresentador. Hein? Se você quiser projetar aí sua apresentação, fica à vontade. Né? Tem que inventar um jeito de bater palma. Né? Não dá para bater palma online. Tá tudo certo? Certinho. Você vai querer apresentar com a câmera ou sem a câmera? Eu não ativei a câmera, né? Não, se você quiser apresentar sem a câmera, fique à vontade. Não, eu ativo. Eu esqueci mesmo. Tranquilo. Bom, deixa eu ir te apresentando aqui enquanto você ativa aí. A Bárbara é aluna de doutorado lá na UFSCar, também trabalha com geometria no mesmo grupo que a Daiane trabalhou, né? Inclusive o João Nivaldo e o Juan estão aqui também, né? Estou vendo aqui do lado. E ela foi aluna nossa aqui, de graduação, né, Bárbara? Foi aluna minha de disciplina aí, e é muita satisfação de ver caminhando aí na matemática. Obrigado pela participação, e é o tempo seu aí. Bom, eu que agradeço, né, por poder participar, e eu também queria dizer que é um prazer enorme, né, poder participar desse evento e, enfim, apresentar esse trabalho que faz parte da minha tese, né, para professores que eu aprendi muito. É um prazer enorme. E eu também queria agradecer a Daiane, que foi ela que me falou desse evento e me convidou para apresentar. Bom, então eu vou falar sobre o número de Bruce Roberts, de uma função em uma hipersuperfície com singularidade isolada. Esse trabalho ele foi feito em conjunto, né, com o professor Nuno Balesteiros, da Universidade de Valência, a professora Oref Okamoto, da UFSCar, e o professor Tomazella, também da UFSCar. Bom, primeiramente eu vou introduzir vários conceitos, e o primeiro deles é o anel ON, né, que é o anel dos germes de funções na origem. Bom, quando a gente está interessado em trabalhar num contexto local, a gente utiliza a linguagem de germe.
certo? E daí a gente diz que duas funções, elas estão relacionadas, né, com relação à origem, quando elas coincidem em alguma vizinhança ali da origem. E aí essa relação, ela define uma relação de equivalência, e a classe via essa relação é o que a gente chama de germe, certo? A gente também pode definir, né, germe de conjunto de maneira similar. Bom, vou definir uma hipersuperfície, né? Uma hipersuperfície é definida por um germe de função φ, de Cn em C, certo? E aí a gente diz que o conjunto φ(-1) de 0 é uma hipersuperfície quando a dimensão dele é n-1, certo? E a gente denota o germe da hipersuperfície determinado por φ dessa maneira. Bom, a gente também tem o conjunto singular, né, da hipersuperfície, que é o conjunto, né, dos pontos em φ(-1) de 0, tais que a φ não é uma submersão, né, nesses pontos. Ou seja, o diferencial da φ nesses pontos, ele não vai ser sobrejetor. Em outras palavras, né, esse ponto ele vai zerar todas as derivadas parciais da φ. E daí a gente diz que a hipersuperfície ela tem singularidade isolada quando o germe do seu conjunto singular é só a origem, certo? Bom, agora eu vou definir alguns invariantes, né? O primeiro deles é o número de Milnor. Então, eu vou considerar um germe de função f em ON. Daí nós temos o ideal jacobiano, né, desse germe de função, que é o ideal gerado pelas suas derivadas parciais em ON. E o número de Milnor, ele pode ser definido como sendo a dimensão desse quociente como um C-espaço vetorial, certo? Bom, a gente tem também esse resultado, né, como a gente trabalha nos complexos, a gente tem que o número de Milnor da F ele é finito se somente se a singularidade é isolada, e eu trouxe um exemplo. Então, nós vamos considerar esse germe de função, o seu ideal jacobiano é gerado por esses elementos, né, que são as derivadas parciais, e o seu quociente, como um C-espaço vetorial, é gerado por esses elementos. Então, nós temos que o número de Milnor desse germe de função é 6, certo? Um outro invariante que nós temos também é o número de Turina, certo? Então, novamente, nós vamos considerar f, um germe de função f em ON, certo? Daí, o número de Turina da f, ele é definido como sendo a dimensão como um C-espaço vetorial desse quociente. Aqui eu tenho o ideal jacobiano da f mais o ideal gerado por f, certo? Nós vamos retomar, né, o exemplo anterior. Então, nós temos esse germe de função. E daí, o ideal jacobiano da f mais o ideal gerado por f é gerado por estes elementos. Mas observe que a f, ele já pertencia, né, ao ideal jacobiano. Então, nós temos que esse quociente, como um C-espaço vetorial, é gerado por esses elementos. E assim, a gente tem que o número de Turina da f é igual a 6. Certo? Nesse exemplo, a gente tem a igualdade entre o Milnor e o Turina. Um outro resultado também conhecido na literatura é que o Turina é finito se somente se o Milnor é finito. Bom, como o ideal jacobiano da f ele está contido neste ideal, a gente tem que o número de Milnor é finito. A gente tem que, se o número de Milnor é finito, então o Turina também é finito imediatamente, certo? A recíproca, ela não é tão imediata, mas também não é tão trabalhosa. Bom, agora eu vou tornar um pouco mais precisa a nossa notação. A partir de agora, eu vou denotar por x0 um germe de hipersuperfície com singularidade isolada, né, determinado por φ. E eu vou denotar por θx o conjunto dos campos de vetores em Cn que são tangentes a essa hipersuperfície, certo? Ou seja, são os campos em θn, tais que quando eu aplico o diferencial da φ, esse elemento aqui vai pertencer ao ideal gerado por φ. Nós também consideramos um submódulo, né, do θx, que é o θxt, e a gente chama de conjunto dos campos de vetores triviais, que ele é gerado, né, pelos campos em que aparece a φ nas coordenadas, e também aqueles campos que zeram o diferencial da φ, certo? E daí, o Bruce e o Roberts, né, em 1988, eles definiram o número de Bruce-Roberts, né, como sendo a dimensão como um C-espaço vetorial deste quociente. Aqui nós temos o ideal df θx, né,
onde a gente aplica a diferencial da f nos campos que são tangentes à hipersuperfície. E eu queria chamar a atenção que esse número, ele generaliza o número de Milnor, porque quando eu considero o conjunto X como sendo todo o Cn, certo? Esse ideal, ele coincide com o ideal jacobiano da f. Então, nesse caso, a gente tem a igualdade entre o Bruce-Roberts e o Milnor. Mas, em geral, nós temos que o Bruce-Roberts, ele é maior ou igual que o número de Milnor da F, porque esse ideal aqui, ele está contido no ideal jacobiano da F. E uma questão interessante é se esses dois números, né, o número de Bruce-Roberts e o número de Milnor, eles estão relacionados, certo? Bom, e se eles estão, né, qual é a relação? Uma relação já foi estabelecida em 2013, né, para hipersuperfícies com quase homogênea, com singularidade isolada, ok? Mas antes de exibir essa relação, eu vou definir, né, quando que uma hipersuperfície é quase homogênea. Bom, uma hipersuperfície é determinada, né, por um germe de função φ, e daí a gente diz que a hipersuperfície é quase homogênea quando esse germe é quase homogêneo. Ou seja, quando existem inteiros positivos, né, A1, AN e B, satisfazendo essa condição, ok? Além disso, o Saito, ele provou que, dada uma hipersuperfície, né, com singularidade isolada determinada por φ, essa hipersuperfície ela é quase homogênea se somente se o número de Milnor e o Tchurina são iguais. Okay? Bom, e agora a relação, né, que foi provada em 2013 pelo Nubalesteros, Orefsky, Okamoto e Tomazella, né, diz o seguinte: se X é uma hipersuperfície quase homogênea, com singularidade isolada, e F é um germe de função, tal que o número de Bruce-Roberts da F com relação a X é finito, então esse número, né, de Bruce-Roberts é igual ao número de Milnor da F mais o número de Milnor da ICES determinada por F e φ. Certo? Bom, uma vez que tem uma relação para o caso quase homogêneo, né, para hipersuperfícies quase homogêneas com singularidade isolada, a pergunta natural a se fazer é se essa mesma relação continua válida quando a gente retira essa condição de quase homogeneidade. Certo? E daí, então, nós temos esse exemplo, né, nós vamos considerar a hipersuperfície determinada por φ e esse germe de função. Bom, nós calculamos o número de Milnor e o número de Tchurina, né, eles são distintos, portanto, a hipersuperfície ela não é quase homogênea, e além disso, né, a igualdade anterior, ela não se verifica, certo? Mas eu queria chamar a atenção nesse exemplo para o seguinte: se nós adicionarmos desse lado da igualdade a diferença, né, entre o Milnor e o Tchurina, nós obtemos a igualdade. Então, durante o doutorado de Orefsky e Okamoto, ficou conjecturado que se X é uma hipersuperfície com singularidade isolada, então o número de Bruce-Roberts da F com relação a X pode ser calculado a partir dessa expressão. Lembrando que nós estamos supondo que F é um germe de função, tal que esse número é finito. Certo? Bom, então agora eu vou apresentar os resultados, né, que a gente obteve. E a primeira relação que a gente obteve foi essa, né, considerando X uma hipersuperfície com singularidade isolada e F um germe de função tal que o número de Bruce-Roberts é finito. Bom, eu vou dar uma breve ideia da demonstração, ok? Bom, a gente considerou essa sequência exata, certo? Daí, como todos os termos têm dimensão como ser espaço vetorial finita, a gente tem que essa dimensão, né, de ON por df θ xt é igual a essa dimensão, né, que é o número de Milnor, mais essa dimensão, que pela fórmula de Lagrange vai ser essa soma. Okay? Aqui são dimensões como ser espaços vetoriais. Além disso, o ideal df θ xt, ele está contido em df θ x. Então, nós obtemos também, né, que o Bruce-Roberts pode ser calculado a partir dessa diferença. Mas nós já provamos que essa dimensão é essa soma. E então, assim, a gente obteve a proposição 1. Eu queria chamar a atenção que essa igualdade, ela já é quase a que a gente deseja provar. Elas diferem apenas pelo último termo. Então, agora a gente precisa provar que essa dimensão é o Tchurina da hipersuperfície. Isso foi uma surpresa para a gente, né? Porque aqui aparece, né, o diferencial da F, mas, por outro lado, esse quociente, ele não vai depender do germe de função, Bruce-Roberts finito, que a gente está considerando.
E daí o nosso próximo resultado foi para provar essa independência, certo? Então, nós consideramos, né, a aplicação de avaloração, que pega um campo e aplica diferencial da F nesse campo. Nós temos que essa aplicação, ela é sobrejetora, a imagem dos campos triviais é exatamente o ideal da F θ e além disso, o kernel dessa aplicação, ele está contido nos campos triviais, certo? Em particular, o homomorfismo induzido pela aplicação de avaloração, que essa aplicação é barra entre esses quocientes, é um isomorfismo. Daí, como essa aplicação é um isomorfismo, nós temos que esse quociente, ele não depende do germe de função Bruce-Roberts finito que nós estamos considerando, ok? Bom, aí então, o que a gente fez foi tomar, né, uma projeção linear genérica, e nós provamos que essa dimensão, como ser espaço vetorial, é o número de Turina da hipersuperfície. Como o quociente não depende, né, do germe de função Bruce-Roberts finito que a gente está considerando, a gente tem que a dimensão vai ser o Turina para qualquer germe de função Bruce-Roberts finito. Ok? E assim a gente conclui o nosso teorema principal, né? E eu queria ressaltar também que o Curliouros, ele provou a mesma igualdade que a gente, porém ele utilizou uma abordagem completamente diferente, né? E os trabalhos foram feitos simultaneamente. Bom, foi isso que eu preparei. Aqui algumas das referências que eu citei. Todos os nossos resultados estão nesse artigo, né? The Bruce-Roberts number of a function on a hypersurface with isolated singularity. Aqui mais uma referência. Bom, e foi isso que eu preparei. Obrigada. Obrigado, Bárbara. Perguntas, pessoal? Deixa eu abrir a câmera aqui. Mesma coisa, né? Pode mandar pergunta aqui no chat. Ou então abrir o microfone e fazer pergunta. Inclusive os orientadores que estão aí também podem perguntar. Você está vendo no chat aí, Bárbara? Sim, eu estou vendo. O pessoal está mandando aí os parabéns. Obrigada. Obrigada. Marcos Vinícius. Eu não entendi a pergunta. Eu também não entendi a pergunta, Marcos. Bom, se não tem mais nenhuma pergunta para a Bárbara, te agradecer, Bárbara, mais uma vez. Eu que agradeço, Alvécio. É um Obrigado prazer pela enorme. participação. Foi um prazer. A próxima palestra é com o professor Marcos Vinícius. O professor Marcos Vinícius é professor da Universidade Estadual do Paraná, do campus de Paranavaí. Tem graduação em matemática, especialização em metodologia no ensino de matemática e física, mestrado em bioestatística e está cursando doutorado em saúde pública. Tem experiência em ensino de matemática e estatística aplicada e trabalha em análise de sobrevivência e inferência bayesiana. Bom, o título da palestra é Distribuição de Fumaraz-Walmer, Wave 3, com fração de pura e aplicações. E eu já peço desculpas porque pronunciei provavelmente errado. Fumarashawame. Fumarashawame? Ok. Bom, está com a palavra, professor. Boa noite a todos. Só atualizando que há uma semana eu troquei de universidade por causa que eu sou professor colaborador e agora estou lecionando na Universidade Estadual de Maringá. Essa vida de professor colaborador, a gente acaba trocando e há uma semana estou lecionando lá. Mas o trabalho foi realizado na época que eu lecionava na Universidade Estadual do Paraná com os alunos Francesco e Vanessa. Okay? Vou apresentar aqui brevemente uma modelagem num contexto de saúde, num contexto para dados de saúde, dados sobre vida. Só que diversas áreas usam essa mesma metodologia para resolver os problemas. A engenharia, biologia, agronomia, até a área de ensino tem metodologias muito parecidas para resolver
alguns problemas relacionados à pesquisa, à modelagem de algum tipo de dados dele. Então, vou falar sobre como a fração de cura, modelo de fração de cura, a distribuição Kumachara-Wami, o Weibull, quem preferir, verossimilhança, algumas aplicações, conclusão do trabalho e as referências. Então, a fração de cura, ela é um percentual dos meus dados, geralmente de dados de sobrevida, que é uma porcentagem aqui de indivíduos que não vão receber o evento de interesse. Então, essa curva aqui, aqui no eixo Y, aqui no eixo vertical, eu tenho a função de sobrevida, que é o percentual de vivos ao longo do tempo. Ao longo do tempo aqui no eixo horizontal, no eixo X aqui. E aí, a fração de cura, ela tem um indicativo quando essa curva de sobrevida aqui, essa curva, os percentuais de vivo aqui, essa curva empírica, chamada de curva de Kaplan-Meier, ela não desce a zero. Ela fica estacionada, vai ter um platô aqui, onde essa curva estaciona. Quer dizer que após um tanto período de tempo, certa quantidade de indivíduos não vão experimentar o evento de interesse, certa quantidade de indivíduos estarão imunes ou estarão curados ao evento de interesse. Então, se aqui é o percentual de vivos, vamos dizer assim, de sobreviventes ao longo do tempo, essa fração de cura, esse percentual aqui que não desceu, é a fração de curados, é a fração de imunes. Essa ideia é vista em diversas outras áreas. Em biologia, pode ser visto com o percentual de sementes que não germinaram. Na área de ensino, o percentual de não desistentes de um curso ou de desistentes, tudo depende do foco do estudo. Então, essa é a curva empírica de percentual de vivos, e ela vai indicar aqui, esse platô aqui vai indicar uma fração de cura. Okay? Na literatura, dois modelos são bem comuns para a modelagem de fração de cura. Vou apresentar os dois aqui. Um é o modelo de mistura e o outro é o modelo de não mistura. O modelo de mistura, ele tem essa função de sobrevida aqui. É essa função que modela o percentual de sobreviventes aqui. Ela tem essa expressão, aonde esse ρ é o parâmetro que vai indicar o percentual de sobrevivente, o percentual de fração de cura. Então, esse ρ vai mensurar esse percentual aqui de indivíduos que não receberam o evento, que estão curados, que estão imunes. E aí vai ter 1 menos ρ multiplicado por uma função de sobrevivência basal. Aí ela vai modelar a probabilidade de sobrevivência aqui dos indivíduos que anteriormente vieram a receber o evento, que faleceram, ou algo do tipo aqui. Então, eu tenho essa mistura aqui de população. Uma população que vai ser mensurada pelo CIRO, que ela nunca vai receber o evento de interesse, que vai ser os curados, e esse outro percentual aqui, 1 menos ρ, que vai receber a função de sobrevida ali para eles, para os indivíduos que receberam o evento de interesse. Aí, função densidade de probabilidade, dada por essa forma aqui, lembrando que essa é a função de sobrevivência, a F-zona aqui é a função acumulada de probabilidade, e a F-zinha é a função densidade de probabilidade. E ainda temos a função de risco, que é a função densidade de probabilidade, dividido pela função sobrevivência. Ela mensura a taxa de risco do indivíduo sobreviver até tal tempo, de vir receber o evento até tal tempo T. Então, qual é a probabilidade naquele tempo T, até aquele tempo T, o indivíduo vinha ocorrer nele o evento de interesse. Então, essa é a função de risco, hazard function, ou função taxa de falha, muito encontrada na literatura também por esse nome. Esse é o modelo de mistura. E é bem claro que
quando eu faço t tendendo ao infinito, limite de t tendendo ao infinito aqui, essa função, a S de t, ela tende a ρ, porque uma função de distribuição basal, uma função de distribuição normal, uma das características dela é que, quando o tempo tende ao infinito, ela tende para zero. É como se, ao infinito aqui, ó, esse valor fosse a zero. É uma das definições de uma função de sobrevivência tradicional. Então, se isso tende a zero, a função de sobrevivência aqui de uma fração de cura vai tender a ρ. O modelo de não mistura é dado por essa forma. ρ elevado à função acumulada de probabilidade. E quando eu tender essa função aqui de sobrevivência ao infinito, t tendendo ao infinito, sabemos que a função acumulada de probabilidade, quando t tende ao infinito, ela tende a 1, o valor dela a 1. Então, ficaria ρ elevado a 1, o que, novamente, eu vou ter uma assíntota ali, na sobrevivência ali, que vai mensurar meus indivíduos que estão imunes ou curados, vai mensurar essa taxa ali, essa proporção aqui de indivíduos, essa fração de indivíduos curados. Essa é a função densidade e probabilidade, e essa é a função de risco. As duas formas são comuns na literatura, e sempre é visto resultados muito parecidos. O que na prática eu noto que ocorre é que nessa daqui geralmente é mais fácil de colocar uma covariável na fração de cura. É mais fácil do ponto de vista de convergência dos resultados, de obter as estimativas. Mas acaba que na prática as duas têm resultados muito parecidos. Okay? Então, as aqui são as funções de sobrevivência para a fração de cura. Na fração de cura. E eu preciso de uma função de sobrevivência para basais aqui. Essa S de zero, essa F de zero e essa F zona de zero aqui. E aí a gente pode escolher qual que é a distribuição na literatura para dados, para modelagem de dados estritamente positivos, que é o caso aqui das distribuições de sobrevivência. Nesse trabalho, eu considerei a distribuição Kumacharo-Hamme-Weibull. Aí. Essa é uma distribuição, é uma generalização da tradicional Weibull, que ela é extremamente usada na área de engenharia e na área médica. Ela é provavelmente a distribuição mais comum aí para modelagem de tempos de vida, de confiabilidade na área de sobrevivência e de confiabilidade. É uma generalização. Dentro dessa família, aqui com Kumacharo-Hamme, existem outras diversas distribuições, porque isso daqui é uma família. Criou-se uma família de distribuições, onde, basicamente, eu pego uma distribuição já conhecida e coloco dentro da família, do modelo Kumacharo-Hamme, e eu crio uma nova distribuição com maior quantidade de parâmetros e mais flexíveis. Mais flexível do que a distribuição original. E aí tem exponencial, Kumacharo-Hamme exponencial, gama, beta, Linde e Gompertz. Tem uma família gigante de distribuições baseadas na Kumacharo-Hamme, que foi proposta aqui por Cordeiro et al. Em 2010 aqui. E aí ela tem essa expressão aqui, com a função de sobrevida. Esse interior aqui, esse interior 1 menos exponencial de menos alfa elevado até a θ, essa é a Weibull clássica aqui. Aí ela está dentro ali da família Kumacharo-Hamme. De forma bem simplificada, é isso. E essa é a função de risco. Observar que uma das vantagens da Kumacharo-Hamme, que eu posso comentar aqui, em relação ao Weibull e outras clássicas, é que ela apresenta mais formas para a função de risco. E muitas vezes, na pesquisa, um dos interesses é modelar a taxa de falha, a taxa de risco dos meus indivíduos. E aí, o comportamento delas pode variar ao longo do tempo. Por exemplo, pode começar uma taxa alta e depois decrescer e aumentar. Ou ela pode simplesmente aumentar ao longo do tempo, ser crescente ao longo do tempo, ou decrescente aí, ao longo do tempo. Então, para considerar uma distribuição de probabilidade, às vezes é importante observar a
função de risco. Geralmente, o médico que está estudando aí, médico ou engenheiro, alguma coisa que está estudando, conhece o comportamento, a taxa, a probabilidade do indivíduo vir a sofrer o evento de ocorrência ao longo do tempo. E aí podemos fazer uma abordagem em cima dessa distribuição aqui, dessa função de risco aqui, conhecendo a forma que ela pode assumir e com a forma empírica conhecida da literatura, da área dos dados, eu posso fazer uma abordagem aí modelando. Então, basicamente, não posso simplesmente chegar e aplicar, eu tenho que tomar cuidado com essas formas que elas podem assumir, ok? Então, o modelo de fração de cura, eu considero essa distribuição aqui, essa função, e eu insiro aqui para formar essas S de T que vão modelar a fração de cura. Aqui, ó. Insiro elas nesse contexto. A função de verossimilhança para dados censurados, censura aleatória, sendo que a censura, para quem viu estatística aí, ou análise sobre vida, análise de confiabilidade, é o que diferencia essa área do resto da estatística, é a presença de censura, é a presença de indivíduos que não receberam o evento de ocorrência e você tem medidas parciais deles. Aí eu vou ter um tempo T e um indicador de censura, indicando se aquele tempo é censurado ou não. E aí a função de verossimilhança para esse tipo de dados é dado dessa expressão. A F de T elevado a D e a S de T elevado a 1 menos D, que é o indicador de censura aí. Aí com essa função de verossimilhança eu posso obter o estimador de máximo verossimilhança. Contudo, aqui na minha modelagem, e que geralmente eu prefiro usar a inferência bayesiana, porque ela é mais flexível do que a inferência clássica em certos aspectos. Apesar de ter várias discussões, você pode trabalhar com mais facilidade ali alguns pressupostos necessários para obter as estimativas na inferência bayesiana. Ali. Então, para obter as minhas respostas, as minhas distribuições posteriores, eu preciso combinar a distribuição a priori dos meus parâmetros, que aí no parâmetro, para cada parâmetro da distribuição, eu considero uma distribuição de probabilidade a priori que ele pode assumir, combinado com a função de verossimilhança dada por essa expressão. Okay? Para fazer essa inferência, eu considerei o software R, e o pacote R2JAGS. E aí eu verifiquei as cadeias de MCMC com o pacote CODA. Okay? Devido os parâmetros alfa, gama e teta serem estritamente positivos, eu utilizei uma distribuição a priori gama, aproximadamente não informativa, e o parâmetro ρ, como ele é uma fração, ele é um percentual ali, ele é uma taxa percentual que vai de 0 a 1, desculpem o barulho aí, que é o nosso novo moderno, né, nosso novo normal. Então, eu desconsiderei uma distribuição beta para ele, para ficar restrito no 0 e 1. Okay? Agora as aplicações. A primeira aplicação é com um banco de dados de carcinoma cervical, de câncer cérvico. 118 mulheres, com tratamento observado entre 1992 e 2002. Nesse artigo aqui, ele apresenta os dados, ok? Brenner et al. Aqui eu considerei como o tempo de interesse o tempo livre da doença, que é a data da cirurgia até a recorrência da doença. E eu obtive essas estimativas. Observar aqui pelo critério de Dick, que é o critério mais comum para observar o ajuste de distribuição de probabilidade bayesiano, que as duas têm Dick muito parecidos, diferença de 2 aí, que praticamente consideramos como uma igualdade. Box et al, no livro dele, diz que uma diferença significativa é a partir de 5. E aí consideramos isso como as duas modeladas de forma igualmente. E aí pode observar o ρ aqui, ó, 30% e aproximadamente 30% para a modelagem do ρ, que é a fração de curados. E observe como a curva ficou muito bem estimada. A curva empírica,
Kaplan-Meier em preto. Esses riscos na curva são as censuras, são os tempos censurados, ok? E aí você consegue modelar aproximadamente um tempo, uma fração de cura aproximadamente 30 aqui. Você observa que ela acompanha adequadamente, e aqui no final ela acompanha o platô aqui. Acompanha um platô muito próximo. Então ela se adequou muito bem aos dados de câncer cérvico aí, de carcinoma cérvico. Agora, sarcoma pélvico, que é o sarcoma, um tipo de câncer aí do tecidos conjuntivos na área pélvica. Então, aí esses dados são de 47 pacientes, observados do início dos 90 até 2012, e esses dados estão nesse artigo. Nessa modelagem, foi considerado o tempo da cirurgia até a identificação da metástase. Essas são as estimativas. Novamente aqui, o DIC é muito parecido um do outro, as duas distribuições com mistura e não mistura se adequaram muito parecidos, e observa que o RO estimado próximo de 60%, 61%, uma fração de indivíduos que não vieram a ter a metástase, de 60%. E observe aqui, ó, a curva, como ela foi praticamente perfeita aqui. Aí, observe o platô aqui próximo de 60% aqui. Então, as curvas se adequaram muito bem aqui, ao platô aqui, a esse percentual de sobreviventes aqui, que não receberam, que não acabaram tendo a metástase, 60%. No último dado aqui de câncer gástrico, 201 pacientes observados no Hospital de Barretos, para câncer gástrico, que foram submetidos à retirada do tumor. Okay? Nesse artigo aqui do Giacomo et al., ele traz mais informações sobre esses dados. Aqui está as estimativas. Observe que o DIC praticamente idêntico, indicando que a modelagem das duas distribuições foram semelhantes. O de aproximadamente 38%, 39%. Então, o meu modelo está estimando aproximadamente 39% de indivíduos que não vieram a morrer após a cirurgia. E aqui eu posso ver um ajuste, eu diria, mediano com a curva. Então, os dois primeiros exemplos, as curvas se adequaram muito bem, e aqui a curva se adequa de forma mediana. Pode ver que o platô aqui no final está próximo de 55%, eu diria, 55%, um platô aqui. Se eu passasse um risco aqui, estaria próximo de 55% de indivíduos sobreviventes após a cirurgia. Só que o meu modelo está estimando próximo de 40%. Pode haver uma divergência aí do modelo não ser adequado a esses dados, um exemplo de que ele dá uma falha. Uma outra distribuição poderia ser considerado aqui para uma melhor modelagem. Você acompanha que ele não forma um platô aqui no final, ele tem um decaimento ainda, parecido com uma exponencial aqui, decaindo aqui, não forma um platô. Então, eu apresentei dois conjuntos de dados que a modelagem ficou muito satisfatória, estimaram de forma praticamente perfeita a proporção de indivíduos ao longo do tempo que vieram ocorrer e a fração de cura, e um exemplo que ficou mediana a modelagem. Então, podemos dizer que essa distribuição Kumar-Sharawan e o Weill, com fração de cura, ela é adequada em modelagem de alguns dados com fração de cura. Não há diferenças evidentes entre o modelo de mistura e não mistura. O método de estimação Bayesiana é muito eficiente para as estimativas dos parâmetros. E apesar do modelo ser adequado, eu aqui observo uma dificuldade na estimação desses parâmetros. Na hora de fazer a modelagem, eu observei que era muito importante o valor inicial colocado no método, a priori considerada, e havia aí uma correlação alta entre os parâmetros do modelo. Então, apesar de modelar bem, posso dizer que na literatura, posso buscar outras distribuições que, em alguns casos, modelam os dados melhor do que a Kumar-Sharawan e o Weill, mesmo ela sendo muito flexível com 4 parâmetros. Em alguns casos, até a própria Weill
tradicional de 2 parâmetros pode vir modelar de forma igual a esta daqui. Ok? Algumas referências aqui, esse primeiro livro aqui é praticamente uma bíblia para trabalhar com análise de sobrevivência com sobreviventes ao longo do tempo, e 3 artigos que tratam de modelos de não mistura e não mistura aí em dados médicos, ok? E aí, termino a apresentação. Ok? Obrigado a todos. Agradeço a atenção. Desculpe aí o som no fundo e a velocidade da apresentação. Nós que agradecemos, Marcos, excelente apresentação. Com relação ao barulho, não precisa se preocupar, né? Como você mesmo disse, esse é o novo normal, né? Todo mundo já está acostumado e a gente deu para ouvir tranquilamente a sua apresentação. E aí, foi muito bom mesmo. Vou passar para as perguntas, caso alguém tenha alguma pergunta, algum comentário. Pode abrir o microfone ou fazer a pergunta no chat. Aqui eu fiz apenas uma revisão bem rápida, mas apesar de aí há muita coisa de trabalhar com esses métodos de fração de cura aí, porque eles são bem simples e em muitas aplicações, em algumas consultorias médicas que eu já fiz, consultorias com biólogos, apareceu problemas que ela resolve bem, principalmente quando eles querem comparar qual tratamento tem maior porcentagem de alguma coisa acontecendo ao longo do tempo. Então, dentro de consultoria já aconteceu alguns casos de aplicar essa metodologia, e o pesquisador ficou muito feliz, achou muito bonito, porque essa curva ela representa muito bem o comportamento ao longo do tempo da porcentagem que ele está estudando. Então aí, uma metodologia bem interessante. Pessoal, alguma pergunta? Obrigado a todos. Não sei se você consegue acompanhar, Marcos. Sim. Temos uma pergunta ali. Da Juscelia. Pode-se pensar na fração de cura como ponto de imunidade de rebanho? Eu diria que sim, se você observar ali, principalmente ao longo do tempo, né? E aí tem algumas abordagens com essa fração de cura aí, que procura qual o tempo ou qual o momento que atingiu essa fração de cura, que atingiu essa imunidade. Ali é praticamente é só resolver ali a expressão obtida, né? Ele resolve igual a zero com os parâmetros obtidos, e ali eu vou obter um tempo ali. E isso é bem legal na modelagem bayesiana, que eu posso fazer isso dentro do processo e obter um intervalo de credibilidade para esse tempo, esse momento de imunidade, esse ponto de imunidade. Só me referindo como rebanho, eu nunca vi, mas numa consultoria que eu trabalhei, o pesquisador tinha 3 tratamentos e ele queria verificar o tempo as plantas que davam florada, qual florava mais rápido ali. E aí, ele achou muito interessante que era bem fácil, bem explicativa a curva, com o momento em que ela meio que estabiliza ali o período de florada. Porque algumas vêm florando antes, outras vão florar depois, mas acontece um platô em algum momento onde elas floram, mas uma porcentagem delas não vem a florar. E aí, em que momento eu posso dizer que aquelas plantas não vão florar mais? Então, em que tempo eu posso, eliminar elas e dizer que elas não vão florar mais? Que elas não vão produzir mais? E aí, eu posso usar essa modelagem aí para verificar isso. Tem mais alguma pergunta, algum comentário? Ana, a respeito das perguntas do YouTube, não tem perguntas no YouTube. Só mais um comentário. Agora que está na moda, e assim, vamos dizer assim, esse modelo está surgindo bastante artigos na moda devido ao Covid, em relação a tempos de internamento, tempos de intubação, tempo de várias coisas. Então, está vendo vários artigos aí em revistas que publicam aqueles
papers especial para Covid, surgindo modelagem em relação a isso. Aí, então, infelizmente, devido à pandemia, a gente tem quase um ninho de artigos aí, encontrar aí, para responder algumas perguntas relacionadas ao tempo aí de internação, de UTI, ventilação mecânica. Então, novamente, obrigado a todos, agradeço aí, obrigado a oportunidade de apresentar. Com essa nova modalidade, abre um espaço para o Brasil inteiro, né? Então, fica muito mais interessante participar de eventos, assim. Apesar que perde aquela presença, mas a visibilidade acaba sendo bem grande, né? Obrigado pela oportunidade. Nós que agradecemos, parabéns, Marcos, pela apresentação, pelo trabalho, excelente trabalho. Muito obrigada. Obrigada por compartilhar conosco a sua pesquisa, o seu trabalho. Eu que agradeço. Muito obrigada, Marcos. Parabéns pela apresentação. Muito interessante o trabalho. Tá bem? Obrigado. Obrigada também, viu, Marcos? Uma apresentação orientadora, a gente agradece. Muito bom. Parabéns. Obrigada. Eu que agradeço. Agora, a nossa programação, nós retomamos amanhã, às 2 horas. Isso mesmo, né? Amanhã, às 2 horas, com a palestra do professor João Frederico. Okay. Bom, tchau, pessoal. Obrigada, pessoal. Até mais, pessoal. Até mais. Tchau, Ana. Até amanhã. Tchau, José. Tchau, Mariana. Até amanhã. Até amanhã.